Dá para restaurar uma peça de gesso quebrada em mais de 10 pedaços. Você só precisa ter paciência. A técnica eu vou te dar agora nesse vídeo. Peça toda quebrada e agora a peça toda restaurada. É muito fácil. Nós vamos começar unindo, vendo algumas peças. Eu vou usar aqui a cola instantânea, e vou usar bicarbonato de sódio. Você compra no mercado, você pinga a cola e põe um pouquinho de bicarbonato. Você pode usar, eu estou usando uma espátula aqui, mas você pode usar uma colherzinha assim, né, o cabo de uma colher, e você vai colocando. Eu vou ali dentro, dá para ver, isso acelera, o bicarbonato vai acelerar a colagem da cola instantânea, o que facilita bastante. Então o serviço rende bastante, tá? Então você vai dando alguns pingos, e conforme você pinga a cola instantânea, você já joga um pouquinho de bicarbonato de sódio, tá? Ó, é muito simples, ó, é só acertar o pedaço, põe um pingo, joga bicarbonato em cima. Pega novamente a cola, põe um outro pinguinho, joga o bicarbonato em cima, e ele acelera a secagem e forma um cimento. Então ele fortalece também a cola. E aí eu vou repetindo isso. Eu vou colar tudo por dentro para que fique mais fácil o acabamento depois dessa peça, tá? Então só vou acelerar, repetir, né? Dar um pingo de cola e um pouco de bicarbonato, tá? É assim que vai funcionando. Eu já fechei, né? Nessa parte aqui, já estou terminando, já estou fechando. Então esse último pedaço aqui que eu vou colar, eu não tenho como colar por dentro, então eu vou colar por fora. Eu acerto ele da mesma forma, vejo o máximo de ajuste, né, que eu posso fazer nessa peça, e pingo ele por fora, ponho um pouco de bicarbonato, limpo o bicarbonato, ó, vai ficar uma marquinha ali da cola e do bicarbonato. Escolho uma parte onde está mais profunda ali, que ali está faltando um pouquinho de gesso, ponho a cola e novamente o bicarbonato, e está colado. O que precisava fazer em termos de colagem dessa peça, né, usando a cola instantânea e o bicarbonato, já está resolvido. A próxima fase aqui é completar com gesso. O gesso você faz assim, basicamente metade de água e metade de gesso. Você vai colocar a água, vai colocando o gesso sobre a água, vai polvilhando ele sobre a água até que você não veja mais água. Você veja, ó, estou vendo ali só gesso. Uma técnica legal é que você não mexa esse gesso, não bata esse gesso, né, não misture ele assim como se estivesse misturando um café com açúcar, assim. Deixa ele só sendo hidratado pela água, e você vai ter um gesso para mexer, para trabalhar por mais ou menos meia hora, tá? Então, como é que eu vou fazendo? Eu pego novamente a minha espátula, você pode pegar o cabo de uma colherzinha e vai colocando sobre a parede onde tem estrutura. Isso, o gesso já vai se agregando ao gesso da imagem, e você vai colocando, ele vai se agregando, e agora eu consigo fechar. Faça com bastante cuidado, não tente dar todo o acabamento, é só um preenchimento. É um preenchimento do gesso nesse momento. Você tem que ter material, depois nós vamos raspar, lixar, fazer todo o acabamento, mas não queira fazer o acabamento agora. Agora você só se preocupa em fazer o preenchimento. Ó, esse é um buraco, né, um quebrado que está faltando ali, acho que de uns 2 centímetros. Então a técnica é a mesma, você vai colocando o gesso sobre a parede que já está seca, né? E isso vai te dando estrutura. Então você vai vai colocando, vai agregando gesso, vira novamente, pega uma área que é a parede, e vai fechando até fechar totalmente
essa parte que estava faltando gesso. Ali está faltando um pouco, vou colocar e vou, assim, com muita leveza, vou dar um pouco de acabamento no sentido de ver se está faltando material. A única coisa que eu quero ver aqui é se está faltando material. Eu sempre ponho um pouco mais, porque daí vai ficar fácil de eu retirar e eu tenho o que lixar. Se eu deixar um buraco, depois eu vou ter que fazer novamente. Se no início você não consegue fazer isso, faz assim e depois faz novamente o gesso. Então eu já estou trabalhando ali nesse gesso, eu posso te dizer aí mais de 20 minutos e ele ainda está em condições. Por que que ele está assim? Vou repetir. Porque eu não misturei, não fiz aquela mistura, não fiquei batendo o gesso na água. Se eu fizer essa batida do gesso, assim, misturando, que nem se estivesse misturando água, café com leite ou café com açúcar, esse gesso já estaria duro e eu teria que fazer outro. Então, quanto mais você movimentar o gesso, mais rápido ele vai se solidificar. Para dar uma estrutura dentro, eu coloquei espuma expansiva. A espuma que os carpinteiros usam aí para botar a caixilha de porta, você encontra em material de construção. Então, eu coloquei a espuma, vou colocando lá dentro, para que fique tudo estruturado, porque não tenha problema nenhum de vir a quebrar. Espero expandir, ó, ele expandiu aqui, secou, você vê no tubo ali, eu acho que é 1 hora ou 2, não tenho certeza, mas no tubo você tem, e já corto, e agora vou tirar, né, depois de 20 minutos o gesso já dá para a gente trabalhar também. Então eu já vou retirando os excessos, nesse caso aqui estou usando a minha espátula, vou deixando mais próximo, assim, mais nivelado possível. Peguei um estilete agora, um estilete fino, porque é uma peça pequena, e fui retirando os excessos e deixando nivelado. Isso é a questão aí com o estilete, é nivelar a peça, né? Nivelar a peça para que eu tenha uma peça uniforme. Então, o que tem excesso de gesso, eu estou tirando agora nessa fase. É uma fase que só vai ser para tirar excesso. Então, a gente vai fazendo o acabamento em fases. Tá? Então, primeiro eu coloquei o gesso, depois eu estruturei com a espuma expansiva. Agora eu estou emparelhando, deixando tudo uniforme, né, onde tem ressalto. Bom, depois disso eu faço um lixamento. Eu uso a lixa 220, o que dá para eu lixar com os dedos, eu vou lixando, para também deixar uma uniformidade. Aqui eu peguei um hashi, aqueles talherzinhos de comida japonesa, fiz um chanfrado e colei um pouquinho um pedaço de lixa na ponta do hashi e fui lixando locais que são muito sensíveis, onde o meu dedo não entra. Eu uso esse hashi, então eu mesmo faço, estou usando novamente o hashi para que eu não destrua nenhum tipo de textura, né, o mínimo de textura dessa imagem, tá? Então aí já é essa fase. Para eu fazer, eu agora vou entrar na fase de fazer as texturas. A textura eu faço com massa epóxi, no caso aqui é Durepox, mas tem várias marcas. Uma dica assim bem legal é você usar, e isso depois que eu aprendi ajudou bastante, é você usar Durepox com um creme hidratante. Então você passa creme hidratante na mão, pode passar um pouco também na própria massa, não tem problema. E isso evita que a massa cole nas suas mãos. Se você for usar alguma ferramenta, alguma espátula, alguma agulha, passe na agulha também. Estou passando e daí já vou fazendo a mistura, deixar ela bem uniforme, isso já é natural da massa, né? Você tem que deixar ela todinha cinza, com duas partes iguais. E aí aqui eu estou usando esse estilete para fazer a franja fazer essa textura da franja. Fiz algumas outras texturas ali, de algumas flores ali, não filmei, mas eu fiz todas as texturas que faltavam, eu fiz com a Durepox. Aqui na base faltava, estava muito ruim, eu coloquei uma fita crepe e coloquei o gesso, tá?
Uma massa que eu uso é essa massa Sherwin-Williams, que é a massa para pequenos reparos, vou deixar aqui na descrição, é uma massa automotiva. Tá? Você pode usar o gesso também para fazer esse tipo de correção. Então, em todos os lugares onde tinha trinca, eu passei essa massa e depois, né, passo a massa, ela seca em mais ou menos meia hora, é uma massa que seca com o ar. Daí fui lixando e vendo todo o acabamento para que não fique nenhuma marca, né, do conserto. A próxima fase aqui vai ser eu passo sempre uma base, eu usei aqui um fundo PET, mas você pode fazer com tinta branca, para ver todos os defeitos que tem O objetivo desse vídeo era te ensinar como restaurar uma peça quebrada em mais de 10 pedaços. A pintura é uma outra parte e você tem vários materiais aqui no YouTube gratuitos que você pode utilizar. Eu também deixei um curso pago aqui no link, na descrição do vídeo, da professora Silvia Mor. Caso você queira dar uma olhada, se ficar do seu interesse, adquira o curso, que eu tenho certeza que você vai ter um bom aproveitamento e um bom acabamento nas suas peças, nas suas pinturas de gesso.